Like, galera. Isso aí, valeu. Rafinha. Valeu. Rogério, fiquei curioso aí, cara. Você falou que o Coritiba tinha pelo menos 3 nomes ali, 2 nomes para trazer de volante. A gente sabe que o Coritiba aí tem a carência do camisa 9, até agora chegou, tanto é que o Renato Marques foi contratado, mas não foi apresentado como camisa 9, né? Camisa 70 e sabe Deus quantos lá. Então, tinha essa possibilidade do 9, tinha a possibilidade do 5. Cara, tem informações aí desse mercado do Coritiba? Por que o Coritiba não conseguiu fechar com os jogadores? Eu acho que a resposta é um pouco óbvia, né? E você vem falando sobre isso há muito tempo, né, Thiago? Por que o Coritiba não faz contratações? Por que o diretor de futebol do Coritiba, né, o head de futebol do Coritiba, o William Thomas, vai aos microfones, diz que está negociando com jogadores e é sempre a mesma coisa. Oportunidade de mercado. É um lateral promissor do Santos que estava sem espaço no clube, o Coritiba conseguiu trazer, mas que o Santos pode chamar no meio do ano. Ou ele tem uma cláusula que ele pode ser vendido para a Europa. Isso é planejamento? Um jogador que você não sabe até que... Você sabe que ele chegou, agora você não sabe até quando ele fica. Né? O Sherman, ele pode muito bem ser adquirido por um clube europeu no meio do ano, né? Que é a janela principal lá da Europa. E aí, acredito que eles estão até torcendo para que isso aconteça. Pode ser, né? O Coritiba tem ali a taxa de vitrine e lucraria com isso. Só que você tratando de elenco é horrível. Porque o JP Sherman se mostrou um jogador extremamente útil no elenco do Fernando Seabra. E aí, qual foi a outra opção que ele trouxe para a lateral esquerda? Foi um jogador que estava sem contrato, teve um imbróglio com o seu ex-clube, né? Acabou acionando o clube na justiça, fez um acerto, ficou sem contrato. Estava em baixa na carreira também. Exato, não é um jogador que vive o seu auge, é um jogador que vem para o Coritiba para poder se recuperar, para poder reencontrar o seu futebol. Aí as outras... uma aposta, não é um cara que chegou aqui que você imaginava, agora resolveu o problema na nossa lateral. Não é. Pode resolver, porque tem qualidade para isso. Mas você não sabe, né? É exatamente o que eu perguntei pro juiz. Qual jogador você quer? Qual Bosquilha? O do Coritiba ou do Operário? Sim. Qual Felipe Jonathan você contratou nesse momento? O Felipe Jonathan do Santos, finalista de Libertadores, um dos principais laterais do país, Mirassol. Ou o do Mirassol, que jogou muito pouco, ou o do Fortaleza, que não mostrou absolutamente nada lá. Até do Mirassol ele teve poucas oportunidades. Tinha o Reinaldo ali. Né? Mas o Fortaleza ele não vai bem. Então, qual é o jogador que o Coritiba contratou? É uma incógnita. Né? O JP Sherman, a gente não sabia o que ele chegaria. No Santos, ele não estava sendo utilizado. Ele chegou a jogar a Copa... Ele é praticamente titular no segundo semestre, em 2024, da equipe do Santos. Em 2026, 2 temporadas depois, estava jogando a Copinha. E aí o Coritiba traz ele, sem ter muito espaço lá no Santos. E aí, assim, fica aquela dúvida. É bom jogador na base, mas e aí? Por que o Santos não está usando? Está se mostrando um ótimo lateral aqui. Né? Uma pena que não tenha opção de compra, porque senão o Coritiba deveria fazer. Porque mostrou que realmente tem muito potencial. Só que é uma oportunidade de mercado. É uma incógnita. E o Coritiba vive disso. Quantas contratações foram feitas? Se eu não me engano, foram feitas 14 contratações. 14. Daí dá para contar pelo menos 5 que praticamente não jogam. Disso para mais, né? Você tem o Kehler, que é goleiro. Você tem o Thiago Santos, que veio para cá e jogou muito pouco. Você tem o Keno, que também teve poucas oportunidades, né? Tem uma minutagem muito baixa e quando entrou... perde um gol daquele. O Gustavo também não aparece ali no campo nunca. Você tem o Fernando Sobral, que é um jogador que chegou com uma expectativa muito grande e está praticamente esquecido, né? É uma opção ali que está no banco de reservas, mas nunca joga, né? Vários jogadores já vai rodando. A gente fala sobre essa rotatividade ali da posição. O Alisson não atuando com tanta frequência, não conseguindo ter uma sequência de jogos, e o William Oliveira, quando entra, não consegue manter o mesmo nível. Por que não o Fernando Sobral? Imagina como tá treinando o Fernando Sobral para ele não ser opção. Eu imaginava até ele jogando ao lado do Seba. Seba pela esquerda e Sobral. E o Coritiba também imaginava. Até porque quando ele chega, nós elogiamos a contratação, né? Porque era um jogador que vinha para brigar pela posição com o Alisson, talvez até para ser o titular dessa equipe do Coritiba.
Imagina como ele tá treinando para estar esquecido ali no banco de reservas. O Fernando Seabra nem cogita colocar ele. Tanto que a gente fala, olha, ou o Alisson volta de qualquer jeito, ou vai de Vini, porque o William Oliveira não tem condições. E, cara, ninguém falou em nenhum momento o Fernando Sobral. Então, assim, metade das contratações do Coritiba não estão nem jogando. Né? Agora, desses 14 aí, tem também o Renato Marques, né? Que nem estreou. Então, assim, metade das contratações não estão nem entrando em campo. E isso me preocupa bastante. E aí, a gente fica... Fora a renovação do Moledo. Né? E a gente... então, Não, fora... Tem horas que a gente nem lembra que esse cara tá lá. Porque não é usado, né? E nem vai ser. E isso é muito por conta da falta de investimento. Porque o que acontece? O Moledo, ele renova quando o Coritiba não consegue contratar o William Machado, um zagueiro que foi muito bem na Série A ano passado pelo Ceará. O Coxa estava muito perto de acertar com o jogador, mas ele acaba recebendo uma proposta do Mirassol e por conta do calendário, por conta do Mirassol disputar a Libertadores esse ano, que era um sonho do jogador, ele acaba optando Nem sei se só por isso, né, Rogério? Porque depois o Coritiba contratou o Breno e não contratou mais ninguém com o dinheiro que contrataria o William Machado. Mas, pelo menos essa é a informação que eu tenho de pessoas do mercado. Né? O porquê o William Machado não veio para o Coritiba. Essas foram as palavras dele. E aí, o que acontece? A gente começa a se questionar. Mas por que o Coritiba não traz não trouxe opções? Por que demorou tanto para trazer um camisa 9? Demorou, e quando não chega... trouxe, né? Então... 9. É aí que tá. E quando chega o Renato Marques. É criada uma expectativa muito grande em relação ao jogador. Por que você imagina no começo do ano que precisa trazer um lateral esquerdo titular... demora e traz o Felipe Jonathan quando fica sem contrato. O Bruno Melo tá muito bem. Mas você tinha essa certeza no começo do ano que o Bruno Melo seria esse jogador? Ninguém tinha. Na verdade, se a gente for olhar, né, a zaga ali zaga, lateral, se for olhar, é praticamente o time da Série B. Muito perto disso, né? Dos 4 que estão jogando, 3 são remanescentes. Né? Só o Tinga que chegou, só o lateral, só muda a lateral direita, porque joga ou o Tinga ou o Sherman. De resto, é sempre o Bruno Melo ali, titular absoluto, e aí você tem 3 opções da zaga, que eram as 3 opções do ano passado. O zagueiro que chegou esse ano, ele também quase não joga, né? Tá ali atuando muito pouco, que é o Thiago Santos. Então, assim, é muito o sistema defensivo ainda da Série B, é muito ali os jogadores que eram utilizados pelo Mozart. Tá? E cadê? E por que não é contratado? Cadê os reforços que o Coritiba do precisava? departamento de futebol do Coritiba, eles não fizeram essa busca, e algo aconteceu no meio do caminho. É aí que tá. Eu tenho informação. E olha, para eu vir aqui e, entre aspas, defender o William Thomas, é porque eu tenho uma informação muito... que eu confio demais, né? E eu acho que a culpa não é do William Thomas, Thiago. Eu acho que a culpa passa muito pelo orçamento. Passa muito pela falta de dinheiro do Coritiba nesse momento para contratar. Thiago, eu tenho a informação de que o Coritiba esteve muito próximo de trazer 3 jogadores na janela de transferências, um lateral esquerdo, um volante e um centroavante, todos eles jogadores estrangeiros, todos eles jogadores do futebol sul-americano, que não estão atuando no Brasil hoje. Nenhum deles está atuando no Brasil. Tava tudo certo. Tava conversado com o jogador. Tava conversado com o clube. E aí, na hora do pagamento... Só faltou dinheiro. Na hora de riscar o cheque... Só faltou o departamento financeiro do Coritiba falou para o pessoal do futebol, né? Mais precisamente ali para William Thomas e Jorge Andrade. Não vai dar para fechar com esse jogador, porque o Coritiba não tem dinheiro. Então, foi feito um planejamento. O William Thomas chegou a falar, se eu não me engano, na coletiva da apresentação do Seabra, que estaria buscando os reforços, falou inclusive do camisa 9, que era um investimento maior que viria. Ou seja, o planejamento era para trazer esses jogadores. Eu acho que dentro do orçamento do Coritiba estavam esses jogadores. Possivelmente. O que eles não conseguiram foi ajustar esse orçamento em realidade. E a gente vê a camisa do Coritiba sem patrocínio, entre outras situações que devem estar acontecendo lá, de dinheiro que achavam talvez que entrariam e não estão entrando. E eles tinham
esse pensamento ano passado. Porque eu tive uma reunião, eu e alguns outros representantes da torcida do Coritiba, tivemos uma reunião lá no CT da Graciosa com o Lucas de Paula. E o Lucas de Paula falou, naquele momento, que o Coritiba teria uma arrecadação recorde. Teria um orçamento recorde para esse ano. Porque de todas as formas que o Coritiba acaba tendo ali de receita, né, todas as torneirinhas ali que pingam dinheiro, em todas elas, segundo o próprio Lucas de Paula, a projeção era de um faturamento recorde em tudo. Patrocínio, bilheteria, sócio, venda de jogador, absolutamente tudo. O que você imaginar que entra, material esportivo, o que você imaginar que entra de dinheiro no clube... O sócio aumentou o preço, eles conseguiram realmente aumentar o valor, né? Mas quem paga a conta é a torcida do Coritiba. E aí, assim, em tudo que você imagina de entrada, de receita, o Coritiba teria ali uma arrecadação recorde. E isso, aí, questão contratual. Né? Aí tem até um joguinho ali nisso. E isso acaba aumentando a obrigação da Tricorp em investir no futebol. Porque se você ultrapassar um certo valor de arrecadação do que o Coritiba acaba conseguindo trazer de dinheiro, você tem que investir 50% no futebol. E aí passa daqueles 120 e poucos milhões. Se você ganhar mais de 240, 250, já tem que começar a investir mais. E a ideia era o Coritiba ter ali 360, 380 milhões para esse ano. Não vai chegar. E aí você teria que ter uma folha ali de 280, 180, né? Um investimento no futebol. Um orçamento de 180. Então é mais ou menos por aí. Por isso que foi falar, não, você adiciona aí mais 50, 60 bilhões no orçamento. O Lucas de Paula falou nessa reunião, né? Ficou ali até muito marcado. Agora parece que o orçamento vai subir para 170, 180 milhões. Por causa disso. Essa era a conta do Lucas de Paula naquele momento. E por isso que quando foi falado isso, eu fui um dos que falei, ninguém falou em valores. Porque eu sabia que isso era uma variável. Você tem a obrigação dos 120 milhões lá que já foram corrigidos, estão perto dos 130, é o mínimo. Mas isso é o mínimo. Só que, se você arrecadar muito mais, a Tricorp é obrigada a investir mais no futebol. E aí, com aquela projeção, eu consegui entender o que o Lucas de Paula falava. Por isso que em nenhum momento ele falou, o nosso orçamento é de tanto. Era uma projeção. Mas aí fica na culpa dele mesmo, não fica? Que eu acho que deve ser ele, Campestrini, que deve estar negociando esse... Não tenha dúvida, né? Por que e cadê esse dinheiro que foi prometido, né? Cadê toda essa arrecadação? O próprio Lucas de Paula deu uma entrevista falando, não, esse ano o Coritiba vai arrecadar 300 e poucos milhões no final do ano. A mesma entrevista do no máximo um empatezinho, se você puxar lá, ele vai ter falado. Não, o Coritiba vai arrecadar 350, 360 milhões. 10, 12 maiores faturamentos. 10, 12. Era exatamente por aí. Era por causa disso. E aí, se você parar para pensar, ele fala em 360, cara, vai para 180 milhões de investimento no futebol. Só que isso não está acontecendo, a gente não está vendo, porque falta competência para o Coritiba de buscar um patrocinador master, falta competência para o Coritiba de conseguir trazer mais sócios, né? Até teve ali uma tentativa do departamento de marketing. Com gasto zero. Com gasto zero, né? Querem fazer mágica. Né? Né? Vou até dar uma dica pro pessoal. A torcida do Coxa é talvez a torcida mais apaixonada desse país. Só tem maluco no meio da torcida. É só dar uma volta ali. Eu sei que vocês não conhecem muito bem o Couto Pereira, o pessoal que realmente comanda o clube hoje. Uma boa parte tá lá na Presidente Faria Lima, em São Paulo. Outros aventureiros caíram aqui de paraquedas. Não sai da João Galberto. O pessoal fica ali na João Galberto. Eu sei que vocês não conhecem o Coritiba como o Juiz conhece, que é um cara raiz de arquibancada, velha guarda da Império, como o Thiago, que é outro maluco, que vive pra lá e pra cá na torcida, né? Eu também, desde pequeno, frequento o Couto Pereira, então vocês não conhecem o Couto Pereira e a torcida do Coritiba como nós, Coxas Brancas. Mas, se vocês olharem, só tem maluco nessa torcida. E essa torcida é extremamente apaixonada. A torcida do Coritiba não precisa de muito para bater 40 mil sócios. A gente fez isso ganhando um campeonato paranaense depois de um acesso.
A última vez que ganhou o Campeonato Paranaense, chegamos à marca de 40, ultrapassou, chegou em 42 mil sócios. Então a torcida do Coritiba, ela precisa de pouco. Só que vocês não entregam nem esse pouco pro torcedor. Vocês em 4 anos dessa desgraça, dessa SAF, vocês nunca conseguiram chegar numa final de campeonato estadual. Então, assim, é esse o segredo. É entregar time, é entregar resultado pra torcida. Cara, 27 mil torcedores, um jogo acabando quase 11 horas numa quarta-feira. A torcida do Coritiba é completamente apaixonada. E aí, E amanhã vai estar lotado. falta competência para a diretoria do Coritiba para buscar essas rendas. E é por isso que o Coritiba não contrata, porque não tem dinheiro. Eu vou afirmar mais uma vez, olhando ali para a câmera, Thiago. O Coritiba esteve muito próximo de trazer 3 bons jogadores, todos eles com condições de chegar, vestir a camisa e ser titular desse time. 3 jogadores, um lateral esquerdo, um volante camisa 5 e um atacante camisa 9. Vamos parar Todos. Oi? Vamos parar aí. Eu acho que o lateral esquerdo é o Camilo Cândido. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Só supondo aqui, eu sei que você também não sabe os Pode ser. Eu não nomes tenho lá. ali certeza de todos. Tem nome que eu sei. Mas... Fala aí pra nós. Né? Agora já não vem mesmo? Tem nome que... Não sei se não pode vem. vir lá não na sei frente, se, né? não sei se não vem. Mas assim, eram jogadores para chegar e vestir a camisa. O nome que eu sei é para chegar, vestir a camisa E é o que a gente precisa, né? E é inquestionável. Em qual que função? que ele seria. Cara, cabeça de área. teve 5, teve 9. Ah, os dois, o 5 e o 9. Os 5 e o 9 seriam, e eu escutei que o lateral esquerdo também seria. Eu acho que o lateral esquerdo é o Camilo Que Cândido. também seria titular desse também time. seria titular Né? desse time. Então, assim, o Coritiba esteve acertado com os jogadores. Mas aí faltou dinheiro. Então, Aí aquela que eu falo. coisa. O William Thomas e Jorge Andrade eles não iam chegar a negociar lá sabendo que não tinha dinheiro. Não. Ninguém vai perder tempo, né? Não, pô, é a mesma coisa. Você vai chegar ali, vai numa loja de carro amanhã e vai ficar negociando uma Ferrari? É. Não vai, né? Só se tiver muito tempo livre. O carro que for. Então. Vai negociar para não levar. Você vai levar, vai chegar lá, vai ver Porsche, vai fazer test drive, vai chorar no preço, sendo que na hora de comprar você não tem. E o futebol é a mesma coisa. Você não vai buscar o jogador, não vai falar com o jogador, falar com o empresário do jogador, fazer isso, fazer aquilo, se você não acreditar que dá pé pra você contratar. Apesar que E aí, na hora eu do já vamos nem ver, sei se não, né? na hora do vamos ver, Coritiba não conseguiu trazer esse jogador porque faltou bala na agulha. Eu não duvido de nada. Então, assim, vou fazer uma coisa aqui que era ninguém podia imaginar um tempo atrás, mas o William Thomas, na minha visão hoje, ele tá sendo inocentado. O tempo inocentou o William Thomas. Temos superchats aqui. O Tom mandou pra gente, ó. Não tem nenhuma opção na Série B